Olá, gente, boa noite. Eu me chamo Paloma e nós vamos dar continuidade à meditação em Segunda Reis, do capítulo 8, a partir do versículo 9. Se eu não me engano, foi onde a gente parou, foi no versículo 9. Isso mesmo. Antes da gente começar a meditação, vou fazer aqui uma oração para que Deus possa abençoar esse momento. Por favor, orem comigo. Senhor, meu Deus e meu Deus, eu entro nesse momento, meu Pai, em Tua presença, meu Deus. E peço, meu Pai, que o Senhor venha se fazer presente, meu Pai, nessa meditação, meu Deus. Eu peço, meu Pai, que o Senhor, nesse momento, olhe, meu Deus, para o sacrifício de que cada um está fazendo aqui nesse momento. Sacrificando o finalzinho aqui da Tua noite, meu Pai, de domingo, para estarmos aqui, meu Pai, falando, meu Deus, sobre o Senhor, lendo sobre a sua palavra, entendendo, meu Deus, aquilo que o Senhor quer falar com a gente. Que, meu Deus, nesse momento, com essa meditação, o Senhor venha falar de maneira íntima e particular com cada um, meu Pai. Que seja, meu Deus, uma meditação para que nós venhamos ser cheios, meu Pai. Cheias da tua palavra, meu Pai. E que a cada dia mais venhamos transbordar o teu espírito. Que através dessa palavra nós venhamos ganhar cada dia mais almas para o Senhor. Que o Senhor coloque na nossa frente pessoas necessitadas e que nós estejamos prontas. Porque, meu Pai, a tua palavra, ela leva a vida. E esse é o nosso propósito, levar a vida. Que não seja eu, assim como não seja nenhuma de nós falando, mas que seja o Senhor falando através de nós. Eu peço isso e peço que o Senhor venha abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Para quem, né, não estava aqui ontem, só fazendo um resumo, né? Um resumo aqui rápido. Nós iniciamos o capítulo 8 de Segundo Reis, onde inicia falando sobre o retorno da mulher sunamita. A mulher sunamita foi a mulher que Eliseu, ele prometeu para ela, né, que ela teria um filho. Então, mesmo sem o marido poder dar um filho, né, para ela, ele deu um filho para ela, né, no passado. E depois disso, ela já tinha, né, na verdade, feito para ele um quarto, né, uma moradia temporária para ele na sua própria residência, para que quando ele estivesse peregrinando por aquelas terras, que ele tivesse onde ficar. E quando surgiu sobre Israel novamente os 7 anos, né? Ia surgir os 7 anos de boa noite, os 7 anos de fome novamente, de seca. O próprio Eliseu avisou aquela mulher que o abrigou durante alguns tempos e que teve a fé, que iria ter essa fome durante 7 anos nessa terra e que era para ela procurar outro lugar para que ela pudesse que Deus pudesse prover ela em outros lugares, porque ali naquele momento ela iria passar necessidade. E o que ficou marcado nesse capítulo, nessa parte do capítulo, foi a fé, a confiança e a obediência dela em Deus, porque ela ouviu essa palavra, a palavra do homem de Deus, ela confiou, ela acreditou nessa palavra e ela foi. Foi sem saber para onde ia, como ficou muito bem claro, que foi mostrado até no mapa, inclusive, que ela estava indo para a terra dos filisteus, que eram inimigos naquela época, e ainda assim ela confiava em Deus ao ponto de simplesmente ir. E Deus proveu. No retorno dela, Deus restituiu em dobro tudo aquilo que ela, tudo aquilo que era de direito por ela, até mesmo nós vimos lá em Êxodo que ela teria direito àquelas terras, porém não teria direito às rendas das terras, mas ainda assim, como a própria palavra de Deus diz que ele restitui em dobro. E ela foi restituída em dobro. E nesse mesmo período, o próprio Gease, que era o servo de Eliseu, falava, né,
com o rei da época, falava com o rei sobre esse milagre, né? Sobre os milagres feitos por Eliseu, e um desses milagres foi ter ressuscitado o filho dessa sunamita. E nesse mesmo momento foi quando ela voltou, ela retornou para sua terra, onde Deus restituiu tudo. Então, somente um resumo, e a gente já iniciou falando sobre Azael, o capítulo, a parte do capítulo onde Azael mata o rei Ben-Hadad. A gente iniciou falando que Eliseu ele vai a Damasco, né? E lá, onde estava o rei da Síria, o Ben-Hadad, ele estava doente. E quando ele descobre, né, que Eliseu está lá, manda o servo dele, da guarda, que é o Azael, manda ele lá para poder, e manda com presentes, né, presentes de rei, o que ficou claro também ontem que já era um costume levar presentes para os profetas da época, os profetas, né, de Deus do Senhor. Então, o rei manda esses presentes, né? Ficou meio que em dúvida se seria uma forma ou não de querer comprar alguma palavra, mas enfim, como já era de costume, então o rei mandou esses presentes através do seu servo, o Azael, e pediu que lhe perguntasse, né? Perguntasse a Eliseu se ele iria ser curado dessa doença que ele tinha. E durante esse momento que ele foi perguntar, é agora que a gente vai entrar nesse momento onde Azael vai encontrar-se com o Eliseu. Aí, para poder não ficar muito perdido, eu vou retornar aqui ao 9 e a gente vai dar continuidade. Alguém quer pontuar alguma coisa sobre a meditação passada, antes da gente dar continuidade aqui? Eu acho só interessante, Paloma, que você comece do verso 7, que fica com mais conexão, entende? Pronto. Ok, vamos lá. Azael mata a Ben-Hadad. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Conforme a gente tinha comentado antes, né? A importância do bom testemunho e a importância espiritual que Eliseu tinha nesse período. Até porque a gente não pode esquecer que ele recebeu a porção dobrada, né? De Elias. Então, isso é uma coisa que é muito válida e vale a gente lembrar, então, até mesmo os milagres dele e tudo que ele fez durante esse período fazia com que ele tivesse esse título. Mas que a gente sabe que não era somente o título, ele representava realmente esse título, ele tinha realmente essa importância espiritual. Por isso a gente vê que ele é intitulado como o homem de Deus. Aí lá no versículo 8. Um momento só, gente, por favor. Falha técnica aqui de comunicação aqui em casa, minha gente. É porque minha mãe vai entrar aí e ela não estava sabendo, enfim. Resumindo, vamos nessa. É, eu parei aonde? Sim, a gente estava falando em relação a Eliseu, que ele recebeu essa porção dobrada, né, de Elias. Então, ele se tornou realmente esse título que ele carrega é um título espiritual e ele faz jus a isso. Não é apenas, né? E eu acho isso importante porque diversas vezes a gente ouve dentro da igreja, a gente ouve muito o pastor falar, o bispo, em determinadas aulas, inclusive com obreiros, que não é o título, é a unção. E a gente percebe isso. Ele tem aqui esse título
Ele tem um título, porque foi dado por Deus. Mas o que faz com que ele consiga fazer os milagres que ele faz e ser respeitado, né, como profeta, como a voz de Deus, é a unção dele. É a unção dele que chega até o ponto de um rei, porque um rei naquela época era uma figura que, diferente do tempo de hoje, que se a gente puder fazer uma comparação entre rei e presidente, o rei ele tinha um poder muito maior, a soberania era muito maior. E como era um reino que ele estava contaminado por outras religiões, outros deuses que a gente já até no início logo de Reis foi uma dos assuntos que a gente havia comentado que Israel ele peca porque ele já consegue na base dos mandamentos que Deus deixou, o primeiro logo que fala sobre não cultuar os deuses, que inclusive é a base da fé, é o que ele quebra logo. E aqui ele tinha essa mistura. Mas ainda assim, o fato de Elias ser, né, ele ser realmente o homem de Deus, fazia com que no momento de maior necessidade ele procurasse a Elias. E o que que isso me remete, espiritualmente falando? A nós. A nós. A nós como evangelistas, como obreiros, como CPO, como membros, como quem conhece a palavra e que entende que a palavra precisa ser passada. Então, hoje, nós somos o Eliseu. Hoje nós somos esse Elias. E essa santidade que ele tem, essa santidade que ele tem e essa unção que ele tem, é essa unção e essa santificação que nós precisamos buscar diariamente para que, assim como o rei, no momento de necessidade, ele buscou a Elias, ou ele buscou a Eliseu, que as pessoas venham também buscar a mim, buscar a você, buscar a Dona Lília, buscar a cada um de nós aqui, porque a gente tem que representar isso. E isso é muito importante. E assim, ontem, quando eu estava meditando sobre isso, Deus ainda não tinha falado dessa forma exatamente. E hoje, né, como Deus é maravilhoso, ele já muda um pouco a forma de enxergar. E isso, para mim, logo no início, ficou bem interessante agora aqui, nesse momento, porque a verdade é essa, é que nós temos que entender isso e temos que ter essa santidade. Temos que buscar isso, porque quando a pessoa ela tiver algum problema, porque é aquilo que a gente sempre ouve. Dificilmente você vai chegar para uma pessoa e vai falar: não, vá para a igreja porque Jesus é maravilhoso. E hoje ninguém vai pelo amor. A verdade é essa, né? Se vai pela dor. E quando tiver a dor, aquela palavra que a gente deu em um momento de evangelização, o nosso próprio testemunho, né, nosso testemunho vivo, é o que tem que ser a lembrança, é o que tem que ser a memória para aqueles que necessitem. Então, isso ficou bem legal aqui. Lá no 8. Então o rei disse a Azael: toma um presente na tua mão e vai a encontrar-te com um homem de Deus e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei de sarar desta doença? Né? Então, aqui é quando o rei Ben-Hadad pede ao seu servo Azael que vá até o profeta para saber, né, se ele realmente ia ficar bem, bom, né, daquela doença. E, né, e deixando bem claro aqui que ele não está indo de mãos vazias, que era um costume levar um presente para o profeta. Pois Azael encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que de bom havia em Damasco, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele e disse: teu filho, Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti, a dizer: sararei eu desta doença? Então ele foi lá, encontrou com o, o profeta
Eliseu entregou o presente ao profeta e foi fazer a pergunta, né, que o rei queria saber, se ele realmente ia ficar doente. A gente leu no capítulo, na meditação passada, que na passagem lá de Reis, Elias, né, Deus fala para Elias que é para Elias ungir tanto Azael como, acho que é Jeú, né? Isso. Como a Jeú também, para que ele seria rei, que ele viraria rei. Então, aqui nós vamos ver o cumprimento de uma profecia que aconteceu. Nesse capítulo aqui vai ficar bem claro, até o 15, nós vamos ver isso daqui. Depois vocês podem, se vocês quiserem dar uma olhada que não estava ontem, se eu não me engano, foi lá no 1 Reis 19. 19 no versículo 15 e no versículo 16, se vocês quiserem abrir depois. E Eliseu lhe disse: vai e diz-lhe, certamente viverás. Porém, o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. Então, né, aqui Eliseu, como homem de Deus, ele tinha, ele ouvia, ele tinha sensibilidade, ele tinha ouvidos sensíveis, até porque essa sensibilidade a gente adquire através da santificação. Quando a gente se santifica, certamente a gente vai ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, de ouvir aquilo que Deus quer, quer nos falar. E aqui era o caso de Eliseu. Eliseu, né, como eu volto a dizer, ele recebeu essa unção, ele continuou se santificando, ele não se perdeu durante o período e durante todo esse tempo, e ele continuava a ter a sensibilidade de ouvir aquilo que Deus queria revelar para ele. E nesse momento, Deus estava revelando para ele que o rei Ben-Hadad, ele se curaria daquela doença. Ele se curaria. Porém, ao mesmo tempo, Deus também revelou que, de certa forma, ele iria morrer. E aí, no próximo capítulo, a gente vai ver aqui. E afirmou a sua vista, e fitou os olhos nele até se envergonhar. E o homem de Deus chorou. Né? Aqui a gente observa, né? Tem uma frase que fala que os olhos são a janela da alma. E eu acho que aqui se encaixa perfeitamente ela, porque foi isso que Eliseu viu. Porque o nosso olhar fala muito sobre nós. E aqui, claro que aqui a gente está falando de um aspecto espiritual, lógico, mas até porque é justamente que os olhos estão mostrando justamente o que ele tinha dentro dele. E além da própria revelação, eu imagino que pelos olhos espirituais, Eliseu conseguiu enxergar o mal no próprio Azael. E aí, é, essa passagem aqui me remete muito a quando nós vamos atender alguma pessoa. Que a gente pensa assim, como é que o Eliseu só olhou pro Azael e já pensou que ele seria tão miserável assim, que o cara que fala aqui depois é que o cara vai ser miserável mesmo. E assim, poxa, será? Só de olhar ele já pensou assim? Só que a gente para pensar e analisar os próprios atendimentos que muitas vezes nós fazemos, as pessoas que muitas vezes a gente atende e que a gente percebe isso. Recentemente, né, eu tive essa oportunidade, essa experiência, vamos dizer assim, de conversar. Isso acontece sempre, mas é assim, né, uma das últimas que me marcaram, né? E eu tive a experiência de conversar com um rapaz e que, no caso, não era a maldade que se via, mas a dor que se via através dos olhos dele era algo muito palpável. Era, 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 era algo que me incomodou de tal forma que aquilo que
a gente escuta que quando a gente tem o Espírito Santo, a gente quer passar. Se a gente pudesse, a gente passaria para outra pessoa, não tirando da gente, tá? Mas a gente passaria para outra pessoa para que ela tivesse a oportunidade de experimentar, de ter a mesma experiência que a gente. E naquele momento eu me senti incomodada a esse ponto. Eu queria poder passar a paz que a gente tem, mesmo diante dos problemas. Mesmo diante dos problemas que a gente tem, a gente permanece em paz. E isso que proporciona é o Espírito Santo. E eu consegui ver aquilo. E ao mesmo tempo, né, parafraseando aqui com o próprio Eliseu que a Bíblia fala, eu tive ouvidos sensíveis para que deixasse Deus falar através de mim, porque eu não sou nada, né? Nós não somos nada, foi apenas Deus mesmo. E esse ouvido sensível, porque de falar, de dar também a palavra e de entender o que era que aquele rapaz precisava. Então, realmente é algo que acontece e aconteceu aqui com Eliseu. Tanto que abaixo ele fala, e esse choro aqui é porque realmente é onde ele viu a maldade. E a gente, quando esse choro aqui não é um choro de emoção, não é um choro de, oh, meu Deus, ele vai fazer isso, poxa, eu tô tão chateado que ele vai fazer isso. Não, não é esse choro. É o choro de você ver a incredulidade das pessoas, a maldade das pessoas, mesmo quando você leva a palavra para ela, mesmo quando você mostra o caminho, e a gente sente isso. A gente sente, eu imagino que é um sentimento que até os pastores, os bispos passam também. Poxa, eu falo para a pessoa, olha, o caminho aqui para a salvação é esse. A palavra é para você seguir isso aqui. Olha, mas e isso não são as palavras do pastor, são as palavras que o pastor fala através da própria Bíblia. Apesar de que a Bíblia diz para crer nos, né, nos pastores, nos servos de Deus, mas ainda assim, eles usam a própria palavra que está na Bíblia. E ainda assim, essa incredulidade faz com que as pessoas se sujem, não preenche o espaço que era devido a Deus, e o mal acaba fazendo o que bem quer e entende. E é isso aqui que eu acredito que foi o que Eliseu conseguiu enxergar nesse momento. Pode falar, dona Lília. Ó, eu tenho uma visão um pouquinho diferente da sua, mas o que é interessante a gente observar é o crescimento de Eliseu como homem de Deus. Lembra que algum tempo atrás ele não conseguia ver o que tinha acontecido com a sunamita quando ela perde o filho? Ele sabia da dor dela, mas não sabia o que tinha acontecido. Ele não era capaz de ver nada além das emoções, dos sentimentos daquela mulher. E eu penso justamente isso. Ele não conseguiu necessariamente ver o futuro no olhar desse homem. Isso foi Deus que revelou, né? Dessa vez ele não olha tão somente o que está passando dentro do homem, as emoções do homem dentro dos seus olhos, né? Como você bem falou, que são as janelas da alma. Mas ele realmente consegue ver, é o que Deus mostra, o que Deus revela. Tanto que no verso anterior, ele chega e faz o seguinte: a gente está no 11, né? E ele fala no verso 10. Eliseu lhe respondeu: vai e diz-lhe, certamente sararás. Então ele já viu, vai sarar, vai ficar curado. Porém, o Senhor me mostrou que ele morrerá. Então, ele já viu que o rei também morreria. E Deus mostrou todo o resto que aconteceria através do Azael, né? Então, não foi bem que ele enxergou isso dentro dos olhos. Foi Deus quem o revelou e ele estava olhando lá quem seria o autor, quem seria o consumador daquela revelação. Mas o que é bem interessante da gente ver é esse crescimento de Eliseu.
Perceba que ele é um homem de Deus, reconhecido, perfeito, todo mundo consegue identificar isso com facilidade. Tanto que Ben-Hadad, que é o rei da Síria, consegue também identificar que ele é um homem de Deus. Ele recorre ao homem de Deus, ele não recorre aos seus falsos deuses, ele recorre ao homem de Deus. Então, era notório a autoridade espiritual que esse homem tinha. E o que vai acontecer é que ele está crescendo cada dia mais. Cada dia mais, a gente também tem que ter esse desenvolvimento espiritual e ministerial. A gente vai perceber que aquilo que é acrescentado a ele como dom, ele vai desenvolver dentro do seu ministério. Então, ele aqui, previamente, ele avisa, ele alerta Azael de que ele será, do que ele será, do mal que virá através dele para Israel. E o maior ponto de crescimento, eu acho que aqui vai ser o limite de Eliseu, eu penso, pelo menos até aqui, que o ponto máximo dele como homem de Deus é ele ver a dor do seu povo, é ele ver a dor do seu próximo. E isso aqui foi o que ele sentiu, não de Azael. O que ele viu, através da revelação que Deus lhe deu, era a dor que o seu povo viria a sentir. E eu concordo quando a Paloma diz que vem também através da incredulidade daquele povo, não fosse a incredulidade daquele povo, eles não viriam a sofrer o que eles sofrerão. Eles só sofrem justamente por causa da incredulidade, da afronta deles para com Deus, né, de adorarem falsos deuses, tá? Então, eu só vejo essa diferença de que ele não vê nos olhos de Israel a revelação, isso Deus já o deu anteriormente, né, antecipadamente, e o que ele fica fixado em Azael é observando, né, talvez se questionando ou talvez afrontando mesmo, através do seu olhar, porque ele é uma autoridade, né, afrontando o Azael, olhando firmemente para dentro dele e tentando assim, poxa, mas por quê? Só que ele sabe o porquê, como Paloma bem falou, vai ser por causa da idolatria. O choro que vem de dentro da alma do Eliseu, acho que é um sinal do grau máximo que um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode chegar. É quando você consegue não só ter preocupação com a sua salvação, ter preocupação com a salvação alheia, mas conseguir identificar a dor das pessoas e sentir essa dor como Jesus sentiu. Lembra lá que Jesus chorou? Por que que Jesus chorou? Porque ele era sentimental? Não, porque ele viu a dor que aquele povo sofreria. Eu acho que isso é o máximo, né? Do crescimento espiritual que uma pessoa pode chegar. Ela se importar realmente com o próximo. Mas alguém quer falar alguma coisa? Que eu não consigo ver aqui. Tem alguém? Não? Então vamos lá. E assim, além desse limite que a senhora fala de se importar com o próximo, tem também a, a questão de quando você percebe que você já não pode fazer mais nada, né? Eu acho que tem esse, esse sentimento também de que tem a palavra que agora eu esqueci a palavra, mas é de Impotência. isso, de impotência. É o sentimento que ele tem. Eu acho que, né, 50% é essa dor, realmente, por causa do povo, de se importar com o povo, de ver o povo como alma e saber o destino, né, levando em consideração a incredulidade, e essa impotência, porque, bem, a gente dá a palavra, a gente planta a semente. O agir agora é com Deus, mas a pessoa também precisa querer. E quando a pessoa não quer, é o nosso limite. É onde chega o nosso limite. Chega a nossa vez, é onde eu acho que
chegou aqui para ele também. Acho que é o sentimento dele também, é esse daí, o de impotência. Então, então disse Azael, o 12, gente. Por que chora o meu senhor? E ele disse, porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás. A espada e os seus meninos despedaçarás, e as suas mulheres grávidas fenderás. Então, assim, a gente vê que é algo realmente muito pesado e a gente entende o porquê do choro, né? Que realmente não é algo sentimental, mas nesse versículo a gente vê que o povo vai sofrer e, e, e vai sofrer sem precisar sofrer. Não precisariam passar por isso. E isso dói, que eles não precisavam. Eles não precisavam, eles têm, né? A gente tem, eles tinham naquela época um Deus que tinha uma promessa e um plano perfeito para a própria Israel. Israel, a menina dos olhos de Deus. E ainda assim, poxa, eles só. A única coisa que eles tinham que fazer era crer. E eles não conseguiam crer. Eles conseguiam crer num Deus que ficava lá assim, ó, em pezinho, que não fazia nada. Aquelas coisas horríveis, eram feios, o negócio dava medo, tenebroso. Pelo menos se é o que passa na novela, sinceramente, eu não consigo entender, né? Como é que a pessoa ainda consegue orar para uma situação daquela ali? Não sei, né? Talvez hoje, não sei se naquela época existe, né, alguns arqueólogos que acharam, né, algumas coisas e realmente se parece, né? Algumas coisas e eram bem feias mesmo, tenebroso, coisa como diz Dona Lília, macabro. Mas eu não sei como. Então, enfim, e eles vão ter que passar por isso daqui simplesmente por não crerem, que era a única coisa, a primeira coisa que Deus pede. E a única, né? Porque quando a gente crê, o resto é consequência. Porque se a gente crê, a gente obedece. Se a gente crê, a gente faz. Se a gente crê, a gente muda. Se a gente crê, a gente vê o milagre. Então, a primeira coisa é crer, né? Até porque, tanto que a palavra de Deus fala, crer somente. Porque o crer é o primeiro passo. Depois tudo vem. Então, eles não dão o primeiro passo, então, enfim, é o que vai acontecer com eles. Paciência. 13. E disse a Azael, pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? E disse a Eliseu, o Senhor me tem mostrado que tu hás de ser rei da Síria. E aqui é interessante é que nem o próprio Azael, acredito que ele acreditava que ele tivesse tamanha maldade dentro dele ao ponto de fazer tudo aquilo que Deus revelou a Eliseu e Eliseu falou para ele. Tanto que ele fala, poxa, eu sou o quê? Um cão ao ponto de fazer isso daqui? Fazer tal coisa? Ou seja, ele mesmo fica abismado com essa revelação. E assim, o que eu acho interessante é que nesse momento que existe essa revelação, existiria a possibilidade da mudança de Azael. Ele poderia mudar. Ele poderia ter se convertido. Ele poderia pensar, poxa, eu vou cometer tudo aquilo. Não, eu posso me arrepender antes de fazer tudo isso. É claro que Deus já sabia de tudo, até porque lá atrás ele já pediu para ungir, né, Azael, ele fala que inclusive o rei ia ser morto, a gente já sabia que tinha, né, já tinha isso, mas a gente imagina que ele poderia, né, mudar. Tanto que ele se mostra, e assim, é, eu sempre penso o seguinte, se está escrito aqui, é para que venha chamar a atenção da gente de alguma forma. Então, não acho que seria apenas uma pergunta sarcástica ou uma pergunta mentirosa, um fingimento apenas. Ah, não, eu faria isso, sendo que por dentro ele já sabia que ele ia fazer tudo isso.
Poderia já estar alguma semente, sim, do mal plantada ali? Poderia, mas acredito que seja algo que foi crescendo, né? Porque não, ele não poderia ser simplesmente 100% ruim. Ele tinha, sim, ele conhecia a palavra, ele conhecia também, mas ele foi se deixando levar. Ele foi se deixando levar, a incredulidade, e, infelizmente, não é novidade, porque Deus já tinha falado para Eliseu que isso ia acontecer, já ia ter revelado, mas ainda assim, nem ele mesmo acreditava no tamanho, né, na atrocidade que ele poderia cometer. E isso também, né, lembra, assim, algumas pessoas que elas, quando cometem, não sei se vocês já tiveram a tristeza de acompanhar isso, de algumas pessoas quando elas cometem alguns crimes e que depois, quando mostra eles dando algum depoimento, falando com a polícia, com o delegado, ou até mesmo com jornalistas da mídia, eles falando que não se lembram, não fui eu, não, eu fiz isso. E você vê, quem consegue enxergar com os olhos espirituais, a gente consegue enxergar o desespero no olhar dessas pessoas quando eles falam isso. Para muitos, quem vê essa notícia de fora, fala: ah, que descaração. O cara vai lá, mata e agora não se lembra. Só que naquele momento foi um momento de possessão total. Foi um momento de possessão total e que foi isso de se deixou levar. Por quê? Porque o espaço que tem dentro de nós, o nosso altar, que deveria ser para Deus, no caso dessas pessoas, eles deixaram um altar pronto para o altar de Baal. É isso que eles fizeram. E por conta disso, eles deixaram se dominar. Infelizmente, são as consequências, né? O plantio é uma escolha. Apesar de que alguma coisa a gente vai ter que plantar, mas o plantio ruim é uma escolha. Mas a colheita, ela é obrigatória e a gente só vai colher, infelizmente ou felizmente, aquilo que a gente plantar. Lá no 14. Então partiu de Eliseu e foi ao seu senhor, o qual lhe disse: que te disse Eliseu? E disse ele: disse-me que certamente viverás. Então, assim, no primeiro momento, quando eu li essa, a gente pensa logo, né? Que, não, ele mentiu para o rei. Mas se a gente for parar para pensar, ele não mentiu, ele falou a verdade, porque Eliseu fala para ele que o rei vai viver. E é verdade. E assim, a gente não sabe exatamente o tempo que se passou até o, o servo, né? O Azael ir até o profeta, ele retornar até o rei. A gente só sabe que quando ele fala aqui, né? No 15, ele deixa bem claro que depois que ele dá a notícia, no outro dia, mas que também pode ser logo um dia depois ou como outro dia qualquer. A gente não sabe o tempo, né? Que se passou. Mas foi crescendo. Ele tomou aquela informação e aquilo ali foi crescendo dentro dele. Foi tomando o corpo dele, foi tomando a mente dele. Ele teve aquela informação, ele tinha vários caminhos, ele tinha dois caminhos para tomar. Ele se tornar aquilo que já tinha, né, sido previsto, ou ele poderia tomar atitudes diferentes. Mas aqui a gente vê que ele já mudou. Ele deu a informação ao rei que o rei ia viver, mas ele já, quando fala no 15, e sucedeu que no outro dia tomou um cobertor e o molhou na água e o estendeu sobre o rosto e morreu. E Azael reinou em seu lugar. É, eu li em vários lugares, né? O que eu entendo aqui é que quando molhou isso na água, é um veneno, né? Até porque naquele período
era muito comum esse tipo de morte. Eu li um pouco e o que fala, né, a história, o que a história conta é que foi envenenado. E é que foi aqui envenenado. Em alguns pontos, em algumas histórias falam que ele foi, que o Hazael envenenou o rei. Pode falar, dona Maria. Não sei, pode até rolar que foi envenenamento, mas para mim fica mais claro que foi afogamento. Ele prende a respiração do homem, ele tenta respirar, vai aspirar água, ele não vai conseguir respirar direito, e acaba morrendo afogado no seco. Eu penso que foi asfixia, né? Me parece mais lógico pensar assim. Eu de primeira, eu não via nesse homem essa malícia, essa maldade de querer assumir o trono do rei. Até porque aqui não parece que ele já foi ungido por Eliseu, né? Porque se ele já tivesse sido ungido por Eliseu, ele saberia que ele ia ser rei. Mas parece que Eliseu revela agora. Não, Deus me mostrou, você vai ser rei. Então ele ainda não havia sido ungido. Pode ser que houvesse dentro dele o desejo realmente de assumir o reinado e ele tivesse todas essas maldades dentro de si. Pode ser, mas pode ser que não. E que Deus simplesmente suscitou ele para fazer o juízo do próprio Deus prevalecer contra Israel. Então, eu senti no primeiro momento que ele realmente está inocente quando ele vai e pergunta o que que eu sou, né? Um mísero cão. Por que que o senhor acha que eu poderia fazer isso, né? Quem sou eu para ter uma autoridade tal para fazer tanta maldade? E isso é como se fosse uma guerra contra uma nação. E eu sou só um servo. Então, eu penso que poderia haver realmente dentro dele essa pureza. Mas quando o homem de Deus, reconhecidamente uma autoridade espiritual, fala que ele vai ser rei, dá um start nele, há um despertamento para que ele agora sim venha começar a pensar com maldade e com malícia. E aí ele antecipa as coisas, já que ele vai ser rei. Bom, vou agilizar o lado, porque o próprio homem de Deus disse que ele vai morrer. O homem de Deus teve a revelação. O homem de Deus não disse como ele iria morrer, ok? O homem de Deus só teve a revelação. Ele vai ser curado dessa enfermidade, mas ele vai morrer. E acontece que eu penso que o dia seguinte é o dia seguinte mesmo. Então, no dia seguinte que ele dá a resposta, não sei quanto tempo leva dele sair do homem de Deus até chegar ao rei da Síria. Mas, do momento que ele dá a resposta ao rei da Síria, olha, o homem de Deus disse que você vai ser curado. Até ele chegar e asfixiar o rei, isso realmente é de um dia para o outro. Eu vejo dessa forma, o texto literal é de um dia para o outro. Aquela maldade foi desenvolvendo dentro dele, né? Aquela perversão no trajeto, concordo? Quando Paloma disse que ele poderia fazer diferente, ele poderia não ser o autor de um crime e de outros tantos crimes, ele poderia se recusar a ser uma ferramenta de Deus no juízo para com Israel. Poderia. Mas será mesmo que ele poderia? Será que não havia nele uma inclinação para o mal? E o que acontece é que Deus vai aproveitar essa situação para castigar Israel, porque é o que vai acontecer, ele vai castigar Israel. Então, talvez ele não tivesse como fugir da sua natureza. Talvez ele não tivesse como fugir. Talvez ele não tivesse a força devida. Talvez ele não tivesse nem essa compreensão. Na cabeça dele, o que ele estava fazendo era certo, protegendo o reino dele. Mas o plano de Deus era algo mais além, era algo mais profundo. Ele estava querendo alertar Israel, exortar Israel, para que Israel não se envolvesse mais com falsos deuses. É isso aí.
para mim é um pouco, não sei, eu falo para mim mesmo. É um pouco difícil pensar assim, mas é uma realidade que Deus, ele já sabe o que é que quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Ele sabe, ele conhece o, ele sabe do futuro, ele sabe do nosso futuro. E acredito, né, que ele já sabia qual seria o futuro do próprio Azael por conta daquilo que ele mostrava, dos frutos, né, dele, das inclinações, das atitudes, até porque Deus, ele sabe das nossas intenções, ele conhece o nosso interior, ele sabe os nossos pensamentos. Talvez, em termos de atitude, ele poderia nem mostrar isso, ser ruim, mas por dentro, Deus sonda, então ele conhece, ele já sabia qual seria o final. E é como a senhora falou, Deus tinha que cumprir, a palavra de Deus precisava ser cumprida. E para a palavra de Deus ser cumprida, ele vai usar quem ele quiser, quando ele quiser. E se ele já sabia que essa alma, teoricamente, já estava condenada, então vamos lá, vai ser você mesmo, porque a minha palavra ela não volta vazia. Então, para cumprir a minha palavra, já estava condenado mesmo, meu filho, é você mesmo. Enfim, é uma coisa dura de se pensar, muito. Mas aqui Deus é como juiz, né? É o juízo dele. E o juízo dele é duro. Aqui não é amor. Rapidinho. Bom, Deus usou uma pessoa, o Azael, uma pessoa, para cumprir o juízo. O juízo de Deus era uma coisa ruim. Isso acontece nos dias de hoje. Pensei aqui, rapaz, já imaginou a gente ser usado por Deus para fazer juízo para alguém que ele desistiu ou que ele quer cuidar, mas a gente ser a fonte desse mal? Será que a gente seria capaz de perceber que estaríamos sendo um instrumento para causar o mal para alguém? Não gostaria de pensar nisso. Estou divagando, estou divagando. É pesado. É Muito pesado, me passou pesado aqui isso. pela cabeça. Imagina o pobre do Azael, entendeu? Pobre não, que ele já devia ter um instinto ruim. Mas, tipo Judas também, né? Tinha que cumprir, tinha que entregar Jesus, né? Já tinha um instinto ruim. Mas, já imaginou se a gente é usado por Deus para fazer uns negócios macabros desse? É isso. Poxa, dona Lívia, eu não estava pensando dessa forma, eu só pensei em Azael. Complicado, viu? Isis quer acrescentar aí. Fala, Isis. É, esqueci o nome dela. Paloma, eu estava assistindo um vídeo hoje justamente sobre isso. Sobre uma meditação sobre o rei do Egito, Faraó. Quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E aí a pessoa desenvolve o raciocínio e a gente chega ao consenso de que não é que Deus colocou a maldade no coração dele, mas ele usou o que tinha no coração dele. O que tinha no coração de Faraó era vaidade. Ele se achava realmente um Deus. E diante de um coração desse, é fácil. E um coração quebrantado, dificilmente acredito que Deus endurecesse o coração. Porque era um coração quebrantado. Mas se um coração cheio de vaidade, é fácil endurecer. E, e essas pessoas são usadas. Todo mundo, né? A vontade de Deus é sempre soberana. Mas Deus vai escolher essas pessoas que têm esse coração cheio. Quando você esvazia seu coração das coisas ruins, da maldade, do ódio, você tem um coração quebrantado, um coração que se volta para Deus com mais facilidade. Então, com esse coração cheio, é muito fácil esse homem saber que vai fazer essas atrocidades e ainda assim perguntar: mas como é que eu vou fazer? Poxa, eu não sou ninguém,
Mas como é que eu vou fazer? Era de curiosidade, de anseio, de desejo, de pressa, de realizar tudo que o seu coração ansiava, né? Ou desejava. Toda a sua perversidade, colocar isso para fora com um poder, que a gente sabe que é um poder distorcido, pervertido, mas ele achava que com o poder de rei ele poderia colocar tudo para fora que ele tinha de ruim. Tanto que ele trata logo, ele pegou a deixa do, do profeta. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sou ninguém. E o profeta diz: você vai ser rei. E aí, eu acredito que foi no outro dia, porque ele teve esse tempinho aí para matutar o mal e pensar: como é que eu vou fazer isso? Aproveitou que ele já estava doente mesmo e fez a questão essa palavra é difícil para mim, asfixia mecânica, porque não deixa rastros, né? Envenenamento, talvez haja alguma erupção na pele, ou espuma a boca, mas ele teve esse cuidado de fazer esse crime aí limpo, esse crime que não deixa vestígios, que havia uma motivação para o rei morrer, já que ele estava doente. Realmente foi um crime perfeito. Se fosse para inquérito policial, ia dificilmente a polícia ia chegar à conclusão desse crime. É isso. Em primeiro lugar, muito preocupante, né? Isis conhecer tanto essas coisas do crime aí, né? É preocupante. Brincadeira, eu sei que você é advogada. Vamos lá. É, mas em relação a isso aí, sim, eu concordo. E é aquela frase que a gente sempre escuta, né? Se quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? E foi isso que aconteceu com Hazael. Ele teve poder. O primeiro poder dele foi saber que ele seria rei. Isso foi o primeiro poder, que isso era só uma lascadinha, mas não, uma lasquinha de poder. Mas ele soube disso daí. E assim, ele não soube de qualquer pessoa. Ele soube do homem de Deus. Não foi qualquer um, não. Ele poderia ser tenebroso, macabro, ridículo. Mas ele sabia que Eliseu era homem de Deus. Incrédulo acreditava em outros deuses, mas quando é para o bem, a gente se apega a qualquer coisa. E na cabeça dele, na cabeça dele, aquilo ali era uma coisa para o bem dele. Ele sair de serva a se tornar rei. Então ele já começou, esse foi o primeiro poder que ele teve. E o segundo era, de fato, se tornar rei. E aí, com o poder, a gente vê quem a pessoa é. É muito simples, muito fácil, foi o que aconteceu com ele. Mas quando é com o outro, é bonitinho, legalzinho, mas quando a Dona Lília falou aí já muda um pouco o nosso pensamento, né? Não é mais legal. Não ficou mais legal. E lá no 15, né, fala que isso. Já passamos, né? Agora a gente já vai entrar aqui na outra parte do segundo Reis, 8, que fala sobre o reinado de Jeorão. Versículo 16. E no ano quinto de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Jeosafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá. 17. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe e fez o que era mau aos olhos do Senhor. Bom, a gente já vê aqui, né, que a coisa não começa ruim, não. Ela começa muito ruim aqui nesse reinado. Porque se o cara já começou casando com a filha de nada mais, nada menos que Jezabel, que, bem, acho que todo mundo já sabe um pouquinho da história de Jezabel, né? É o Satanás aqui foi o Satanás aqui na Terra, ela, né? Nós sabemos muito bem disso, que ela, como mulher, ela representa tudo de ruim
todos os aspectos ruins que uma mulher pode ter. Então, só isso daqui já mostra qual foi o nível de incredulidade que esse pessoal estava passando, porque eles aqui já estavam misturando tudo. E já misturou a fé, já misturou os deuses, já misturou as famílias. Até porque a gente sabe que lá num passado próximo, o rei Acabe já tinha casado com Jezabel errado, porque Jezabel fazia parte de um povo e ele fez isso por uma aliança para proteção. Ou seja, ele desde lá ele já não confiou em Deus para prover isso para ele. Então já começou errado. E vamos dizer que ele pagou um preço, porque essa mulher, eu acho que ele se arrependeu. Eu tenho certeza. Não tem a menor possibilidade dele não ter se arrependido de ter casado com Jezabel, minha gente. Não, não. Ele pode não ter falado, mas se a gente achasse um diário desse homem, com certeza, depressão, porque não é possível. Até pelos feitos de Jezabel, é impossível. Esse cara não foi feliz. Ele não foi. E aí, a gente vê que o erro é passado de geração por geração. Infelizmente, isso me lembra que, por mais que Davi ele tenha se arrependido, e graças a Deus por isso que Deus o perdoou, e ele hoje está na glória, mas a gente vê que desde lá isso não foi possível mais se desfazer desse mal, dessa mistura, dessa base familiar distorcida. Então, e isso, o que é que isso mostra? É que a gente, hoje, com a nossa salvação, a gente precisa ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente acha que é uma coisa pequenininha, mas a gente não sabe o mal que isso vai causar lá na frente. E a gente consegue enxergar isso através de Davi. A atitude que ele tomou lá na frente repercute até hoje, né? Até hoje eu falo aqui onde a gente está lendo aqui. Repercute até hoje aqui, porque o filho, o próprio Salomão, que também, apesar de toda a riqueza, passou por tudo que passou, fez tudo errado também, e isso foi dando sequência. E Israel, mais uma vez, a menina nos olhos de Jesus, a menina dos olhos de Deus, de novo, vai ser massacrada aqui mais uma vez por conta de quê? Por conta da, da apostasia do povo, da incredulidade do povo. Pode falar, dona Lília. É interessante a gente observar sobre essas sociedades que não são autorizadas por Deus, alianças que não são autorizadas por Deus. Muitas vezes a gente acaba se envolvendo com pessoas, seja em nível de casamento, seja em nível de uma sociedade comercial mesmo, em nível de amizade, seja lá como for. A gente acaba se envolvendo e caindo em ciladas do diabo, porque a gente não tem a visão de Deus, o entendimento de Deus para tomar a decisão de escolher pessoas certas para estarem em nosso entorno. Quando a Josafá, querendo manter uma aliança de paz com Acabe, Judá e Israel, quando eles decidem fazer essa aliança de paz, e isso parte de Josafá, ele acaba oferecendo o filho para se casar com o rei de Acabe, ou o rei de Israel. E aí a gente vai ter aqui essa aliança. A Thalia, que é a filha de Acabe, vem e se casa com Jeorão. Na sua versão pode estar Jorão, é a mesma coisa.
não era a aliança ideal, mas uma atitude completamente equivocada de Josafá para criar paz, para manter a paz que existia entre que não existia entre Judá e Israel. Era sempre um pé de guerra. Quando eles dividem lá, depois de Salomão, sempre ficaram o pé de guerra. Um invadia um tempo, depois o outro invadia, e ficava aquele negócio entre Israel e Judá. E Josafá, ele tem esse ímpeto. Não, não, vamos fazer paz, vamos resolver aqui nossa vida, vamos fazer união. Inclusive, vamos unir as nossas famílias através dos laços matrimoniais. Uma sociedade que não deu certo. Judá, ela estava em pecado. A gente sabe que Judá fazia de tudo para se manter fazendo a coisa certa, o tipo de adoração certa a Deus. Israel já estava toda misturada, já estava toda embolada, estava tudo bagunçado. Mas Judá estava tentando se preservar, fazendo os sacrifícios dentro do templo de Salomão, seguindo a orientação dos sacerdotes. Os levitas estavam lá dentro de Judá. Então existia todo aquele processo levítico funcionando dentro de Judá. Eles estavam fazendo de tudo para fazer a coisa mais próxima possível, do certo. Quando Josafá tem essa ideia, e Josafá tentou fazer uma reforma espiritual dentro de Judá, quando ele tem essa ideia, é para fazer com que isso evolua até Israel. E não é o que vai acontecer. O que vai acontecer é a laranja podre que veio de Israel apodrecer Judá. A gente vai ver essas consequências. Então, Paloma aí foi bem taxativa, foi muito precisa quando ela fala que começou e começou muito errado. Porque se Jeorão, ele tinha o interesse de fazer a coisa certa que o pai lhe ensinou, vem a Thalia trazendo toda a idolatria de Jezabel. Não era de Acabe, era de Jezabel. Era de lá da Fenícia, era dos outros povos, era dos pagãos. E a Thalia vem trazer isso para dentro de Judá. Olhe a bagunça que vai dar. Até Judá se restabelecer. Hoje a gente só ouve falar do povo judeu, né? É o Israel, mas a gente fala judeu. A gente fala do judaísmo, porque a referência acabou ficando Judá. Mas até hoje, os caras pagam por isso aqui, por coisas desse tipo aqui, até hoje. Já se passaram aí 3.000 anos, 3.500 anos, até hoje, os caras estão pagando por coisas como isso aqui, entendeu? De se envolverem em alianças erradas e pagarem o pato para o resto da vida. Vai chegar o momento em que eles vão parar de pagar o pato. Mas meu irmão já sofreu aqui milênios, milênios. Então, vale muito a reflexão da gente ver aonde a gente vai colocar a nossa mão, com quem nós vamos estar andando de mãos dadas, porque o reflexo depois nas nossas vidas é um comprometimento que é uma bagunça depois, hein? Difícil de arrumar. É como, é como aquela figurinha, né? Isso vai dar um BO. E é isso que realmente acontece. Isso deu um BO e dá até hoje o BO, né? E olha que Israel é a cidade escolhida, hein? Meu Deus do céu. E sofre, porque o povo sofre até hoje, minha gente. Até hoje esse povo sofre. Então, vamos lá. Então aqui, né, fica bem claro, né, no final, no finalzinho. Nossa, se alguém quiser falar isso aí, avisa aí, dona Lídia, porque eu não consigo ver aqui todo mundo, não. E aí a gente vê aqui no finalzinho desse 18 que, opa, que fala, né, que era mal aos olhos do Senhor. E justamente por conta de toda a incredulidade que vinha com desde Jezabel até a filha dela. E lá no 19 vem. Porém, aí vem a misericórdia de Deus, né? Porque Deus, é como a gente fala, é a menina dos olhos de Deus, Israel.
Então, mais uma vez, e por conta de Davi, da aliança e da promessa que ele fez a Davi, aí vem. Porém, o Senhor não quis destruir e ajudar, por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha falado que lhe daria para sempre uma lâmpada a ele e aos seus filhos. E eu acho esse capítulo aqui uma coisa muito interessante, porque a gente vê aqui duas situações. Logo no capítulo anterior, a gente fala de Davi como uma figura ruim, no sentido do que ele fez, que acabou introduzindo tudo que era de ruim, deu brecha, deu espaço para que se misturassem os vinhos, né? Se misturassem as águas. E isso fez com que até hoje o povo pagasse. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que, já no 19, que que Deus perdoou Davi, porque Davi se arrependeu. Não é à toa que a gente tem durante aqui os salmos, nós temos vários salmos que mostram esse arrependimento, né? E a fidelidade pela qual Davi tinha. E uma coisa que nós aqui do CPO aprendemos, até na última aula, é que Davi tinha uma coisa que muita gente não tem. Davi era esforçado. Quem estava no CPO, não sei se tem alguém aqui agora que estava, mas quem estava ouviu isso. Ele era esforçado. E Deus viu o esforço de Davi para mudar. Deus achou isso dentro dele. E isso fez com que Deus perdoasse Davi. Mas vem o X da questão: as consequências. A gente não tem como fugir delas. E, e isso e isso fica muito claro aqui, que a gente não tem como fugir das consequências. Porque ele fala que não destruiu ajudar, porque Deus podia fazer a mesma coisa que ele fez lá em Sodoma e Gomorra. Tirou o sobrinho de Abraão, Ló, mas acabou. Tchau, Sodoma, tchau, Gomorra, tchau. Acabou. Mas não, por amor a Davi. Mas o povo sofre até hoje. E isso é o quê? São as consequências. Então, tudo que a gente faz, Deus, ele vai livrar a gente, vai estar com a gente vai ter paz para passar pelos problemas quando a gente tem o Espírito Santo, ok. Mas as consequências elas vão vir. E a maior prova é o próprio Davi. Davi, que era amado por Deus, é amado por Deus, mas ainda assim, Deus deixa bem claro que houve aqui as consequências. E aqui no final, ele fala que para sempre lhe daria uma lâmpada. E na Bíblia a gente vê que a palavra de Deus é lâmpada, né? Para os nossos pés. E essa palavra aqui, quando fala que lhe daria uma lâmpada, a gente consegue observar que desde Davi, até antes de Davi mesmo, até esse momento, falando desse momento aqui, que Deus vinha mandando os profetas. E os profetas tinham essa representação, porque quando fala de lâmpada, a gente vê como a luz que é a própria palavra de Deus. Porque na Bíblia fala, né? Até aquela música que a tua palavra é lâmpada para os meus pés. E ainda assim, Deus manda na tentativa de alertar o povo, de tentar mudar a mentalidade do povo. E até hoje, porque hoje nós somos essa lâmpada. Isso é muito forte, gente. Hoje nós somos essa lâmpada. Até hoje, então, a gente vê que a palavra de Deus, ela se cumpre, porque até hoje Deus tem as lâmpadas e nós somos essas lâmpadas. E a gente tem que fazer por onde? A gente tem que fazer por onde para que a gente consiga alertar e apresentar esse Deus para o maior número de pessoas.
porque aqui deixa bem claro que, por mais que ele não precise da gente, ele conta com a gente. Ele não precisa, mas ele conta. E, poxa, é um privilégio tamanho aqui extrager. Deus, a gente saber que Deus não precisa, mas conta com a gente. E acho que para hoje, até por conta do horário, amanhã é segunda, começa tudo para todo mundo. E a gente vai parar aqui. E na quinta-feira a gente dá continuidade, porque na terça. Terça não tem anjos, não? Ah, não, desculpa. Na terça-feira. Então, desfaça aí. Na terça-feira, a gente dá continuidade às 10 horas da noite. A gente vai dar continuidade a partir do versículo 19 aqui mesmo, que a gente ainda vai explorar. Eu gostei muito desse versículo. Eu vou tentar trazer mais coisas sobre ele na terça-feira, que é um versículo pequeno, mas de um valor muito grande aqui para a gente tratar. Então, a gente vai tentar trazer mais coisas sobre ele na terça-feira. E já que tem uma pessoa que está falante hoje aqui, essa advogada tá demais. Tá demais. Vai lá, Isis, é com você essa oração final. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai misericordioso, bondoso. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de ouvir mais a tua palavra, meditar na tua palavra, receber mais alimento, Pai, para que sejamos fortes, fortes mulheres de fé, revestidas com a tua armadura, Pai. Nos batiza com teu fogo, Senhor. Nos preenche com teu espírito, nos fortalece. Que sejamos mulheres de Deus, mulheres capazes de mudar, de fazer mudanças na nossa casa, ao nosso redor e levar para ti, Senhor. Abençoa a nossa semana, abençoa a vida de cada uma que está aqui e toda a família delas, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos, já com a certeza da vitória, para a honra e glória do teu Filho Jesus. Amém. Amém.